Uma coisa também do Antônio, que o senhor falou muito no último programa, né? O senhor me deu a honra de receber no espaço. Sim. E acho que isso deve ter que se repetir, é a famosa cláusula pétrea. O que aconteceu com os monarquistas, que fizeram com os monarquistas, com essa bendita cláusula pétrea? Eu queria que o senhor falasse. Exatamente. Quando foi o primeiro ato da República, houve como é que se diz? Uma proclamação provisória. Né? Provisória, né? Uma medida provisória, que foi proclamada provisoriamente a República, mas que toda instituição que colocasse em risco o regime republicano, as instituições republicanas, eram proibidas. Né? Então, claro, diretamente para a monarquia. Única, né? Exatamente. E isso ficou durante 99 anos. Nós ficamos amordaçados durante 99 anos. Foi de 89 a 88, de 1889 a 1988 com a Constituição, né? Que aí retiraram essa cláusula pétrea. Graças a um trabalho, principalmente uma carta de Dom Luís, é um trabalho, claro, que o Cunha Bueno trabalhou nisso, mas Dom Bertrand esteve apoiando, esteve trabalhando junto nesse aliás, Dom Bertrand não para, né? Exatamente. Fica direto. Isso não se fala também, né? Mas, a carta de Dom Luís, então, ela favoreceu e fez com que convencesse os constituintes que se retirar essa... Quer dizer, os monarquistas ficaram 99 anos calados. Era crime ser monarquista. Era crime, aliás, a pátria, né? Então, se fizesse um movimento monarquista, seria como se fosse uma traição que estaria fazendo a pátria. Então, poderia ser exilado, preso, né? Sujeito a isso, legalmente, né? E só caiu em 88. Caiu em 88. Isso, caiu em 88. Exatamente. A família imperial, ela é recebida pela República, ou seja... Sempre, acho que ultimamente... Convidam... Agora não, ultimamente não. Mas, bom, por exemplo, 7 de setembro. Sim, nas cidades e no Estado, não a nível federal. A nível federal, não. A nível federal, a família foi convidada na época do traslado do corpo de Dom Pedro I, da Princesa Isabel, do Conde para Petrópolis, e vários eventos nesse sentido, né? Os 150 anos da independência, sim, né? Enfim. Sim. Aí ela foi convidada. Preciso... Oficialmente, pelo governo republicano, eles não reconhecem nada a família imperial? Nada? Já foi convidada para, por exemplo, recepção à rainha da Inglaterra, então, aí a família é convidada, né? Enfim, quando a rainha vem... porque dá a impressão, e me dá um pouco até de medo, que eles, a República trata a família imperial como aquela coisa bonita, folclórica, né? Olha, nós tivemos, aí vai em Petrópolis, aquela coisa, né? Não deixa eles se meter muito não, eles crescerem muito não, porque eles são perigosos, porque 92 está muito perto, fizeram o que fizeram com o senhor. E por uma coincidência do destino ou não, né, dois, eu acho que chefes de Estado que não pertenciam diretamente às elites, um Pedro II e o atual presidente, que eles viajaram ao Oriente Médio. O primeiro foi Dom Pedro II, e o segundo, em 2003, o presidente Lula. O senhor acredita que o presidente Lula, ele vindo dessa camada pobre, né, nordestino, ele realmente não pertence a essas elites, ou essas elites aí deixaram assumir o poder? Será que ele não pertence a essas elites? É isso. Não quer aprofundar muito. Exatamente, porque, enfim, o que está se acontecendo, o que está se vivendo está repetindo o que a República tem feito. E uma coisa muito interessante com relação à República, que entra presidente, sai presidente, depois de 2 anos, ao entusiasmo pelo novo presidente, depois de 2, 3 anos do presidente, tem se saudade do anterior. Isso, toda a história republicana foi assim. Isso é impressionante. Tem se saudade do anterior. Né? Isso é impressionante. Eu também tocou nesse assunto. É verdade, queria que o Dom Antônio confirmasse, né, que logo após a Revolução, o seu pai foi chamado para restauração. Houve um grupo que foi chamado antes da Revolução, pouco antes, né? Pouco antes? Pouco antes, eles queriam fazer a Revolução e entregar? Foi em 64. A Revolução foi em 64. Exatamente. Eles foram no Paraná, foi pouco antes. A data certa, não sei, mas foi no ano da Revolução. Veio um grupo pedir, ver se meu pai assumiria, né? E meu pai disse, eu não assumo por intermédio do golpe militar, ou eu não assumo. Eu assumo da única maneira de se assumir, a aclamação dos povos, que é o plebiscito, né? É claro. E esse trabalho ou então vamos dizer, um
grito muito forte da população toda. Mas essa população, doutor, tem que ser informada. Tem. Não dão voz para... Mas isso a grande mídia não deixa passar. No plebiscito, a grande mídia, a pequena mídia, perfeita. Sério, porque a pequena mídia não tem aqueles vícios, né? Aquele compromisso aberta, com as elites. Exatamente. Ela é aberta, ela é honesta, né? Então a pequena mídia foi nos jornais das pequenas cidades, nos jornais locais, perfeita cobertura. Mas a grande mídia, ela difícil quebrar essa né? Muito. Exatamente. Como é que se quebra isso, Dom Antônio? Isso é muito difícil. Eu acho que devagar, com paciência, né? Com paciência consegue-se, né? Consegue-se. Tem que se fazer esse trabalho de base. Certo. Né? E a grande mídia vai muitas vezes atrás. Quando ela vê, de repente, que o movimento é forte, aí ela abre. Ela vê que a grande maioria da população, que a população está fervendo nisso, ela abre. Isso acredita que a pequena mídia, nesse caso, até o próprio canal aqui fazendo isso, fazendo essas divulgações. A pequena mídia, nesse sentido, a pequena mídia está na frente da grande mídia. Porque ela é aberta. Há muitos interesses, né, que por trás dessa grande mídia, né, claro. Exatamente. E uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor, o que argumentos o Dom Antônio utilizaria para convencer o poder econômico do Brasil a apoiar a restauração monárquica? Eu acho que o argumento para convencer o poder econômico é o mesmo argumento que se utiliza para qualquer um. Não é o poder econômico que a gente visa, não. A gente visa a toda a população. O esclarecimento a toda a população. A monarquia não pode estar ligada ao poder econômico. Ela tem que estar acima. Ela não pode estar ligada a grupos. Não. Ela está acima. O poder econômico, claro que vai se interessar a partir do momento que vê que vai dar uma segurança ao país. Né? Mas não é só o poder econômico, é a população. Eu entendo. A população. Hoje a classe mais sofrida é a classe média. A classe média hoje, a gente vê, eu não sei Teresópolis, mas eu vejo Petrópolis, né? Mas eu tenho certeza, Vassouras, Petrópolis, das pequenas cidades, quando havia crises econômicas no país, normalmente eles se restringiam às grandes cidades, né? Hoje não, são as pequenas cidades que estão concluindo. É o bazar que está fechando, é a oficina de 40 anos, né, de pai para filho que está fechando. Né, o hotel que funciona, a pensão que funciona há muito tempo, que está fechando também. Né? A Rua Tereza, né, que a gente vê, as moscas, basicamente. Né? Olha. Claro, tem a época do Natal, aí houve um movimento razoável, mas não foi. Mas hoje, agora, a Rua Tereza era constante. Exatamente. Né? Era constante. Vê-se pouquíssimas pessoas. Né? Isso em Petrópolis, né? Então, a população está sendo afetada diretamente. E o papel do monarca, nesse sentido, é proteger essa população. Certo. Coibir atos de políticos que venham prejudicar essa população. Eles não podem tomar decisão de poder executivo, mas o monarca pode influenciar e pode obrigar com que os políticos tomem posições. Isso na restauração da monarquia. Exatamente. Né? Agora, que tomem posições que favoreçam a população. Né? Agora, com relação a convencer o poder econômico ou não, isso vem deles. Nós não vamos fazer um programa especial para convencê-los, não, nos apoiem que vocês terão isso, aquilo, não. Eu acho que a monarquia é uma coisa tão acima disso, né? É uma coisa que atinge toda a população. Perfeito. Porque eu estou batendo muito nesse assunto porque eles, infelizmente, dominam. Nós estamos na televisão falando da mídia, né? O que passa na grande mídia, o que manipulam de informações é uma coisa gritante. Exatamente. Em relação à monarquia, colocam a monarquia como escravagista, fazem chacotas. Porque é uma coisa ultrapassada, né? Que é a coisa folclórica, tudo, mas não dão uma conotação séria. Eu nunca vi uma entrevista do membro da família imperial numa TV aberta. Vi na TV Senado, e aquele pouquinho só, e acabou. Eles convidam os senhores, né? Convidam a família real porque eu vi várias entrevistas de Dom Bertrand, Dom Luís. Sim. Algumas vezes convidam para certos assuntos que não nos interessam. Escândalos. Acontece escândalo lá fora, queremos sua opinião, aí nós não queremos, né? Porque isso não vai trazer nada. Entendi. A população não vai... Assuntos nacionais, né? Vocês estão ali para discutir, exatamente, né? Exatamente. Quando são assuntos que interessam a nação, aí nós vamos.